Nessa segunda pergunta, eu vou insistir na questão, especialmente do Zelensky, não da Ucrânia como um todo, mas em como o episódio, né, que nós já falamos aqui da Casa Branca, que aconteceu há quase uma semana, né, na sexta-feira passada, afetou a imagem do Zelensky, e eu queria insistir porque depois daquele episódio, né, a gente viu quase uma força-tarefa de muitos líderes mundiais ali tentando apoiar o Zelensky, tentando talvez resgatar algo da imagem do Zelensky que foi claramente afetada pelo episódio de sexta-feira. Vocês acham que esse esforço europeu conseguiu recuperar o Zelensky ou o que aconteceu na sexta foi o último passo na guaidoização? Estou inventando essa palavra agora. Guaidoização do presidente da Ucrânia. Quem começa respondendo é a Rose Martins. Só em relação à pergunta anterior, a Rita está correta. São 77 bilhões de dólares que partiram dos Estados Unidos. Eu não sei se a Rita viu o levantamento, se é do New York Times, mas eu vi lá 67 bilhões de um total de 136 bilhões ao todo, né? Então, a Europa com 69, os Estados Unidos com 67. Então, veja bem, a Europa inteira, né, com 2 bilhões a mais. Então, realmente é muito desproporcional e, portanto, realmente esse discurso do Trump de que o dinheiro está saindo do bolso dos contribuintes dos Estados Unidos para bancar essa loucura, que não começa com o Zelensky, mas com os democratas, apesar da grande parcela de culpa do Zelensky, realmente, eu acho que é um argumento muito, muito válido, né? Partindo do Donald Trump, por mais paradoxal que possa ser, é um argumento coerente. E mais as questões econômicas colaterais que o Hugo colocou. Sobre esse acontecimento na sexta-feira, obviamente que foi uma cena grotesca, mas vamos combinar que a gente não precisa sentir muita dó do Zelensky, porque ele colocou um monte de ucranianos para morrer, num cenário que ele poderia ter tido uma outra posição em relação à Rússia. Eu acho que, assim, a gente não pode colocar ele, e eu acho que foi isso que os europeus tentaram fazer, como um coitadinho que sentou ali e foi humilhado pelo Donald Trump, porque ele teve, por exemplo, a chance de negociar com os russos entre o final de março e abril de 2022, ou seja, a guerra tinha um mês, de ter ali as conversações diretas com a Rússia em termos muito mais favoráveis para a Ucrânia, porque a Rússia nem tinha avançado tanto no território como avançou agora. Ele preferiu colocar seus cidadãos em risco, né? Ele vai encaminhar um monte de gente para a morte, passou esses 3 anos zombando de uma série de iniciativas, de conversações de paz. Ele debochou da figura do Lula, ele debochou da proposta do Brasil e da China, ele rejeitou qualquer negociação direta com a Rússia. Depois, quando eles selaram aqueles acordos de grãos, né, também em junho de 22, mas o acordo venceu em junho de 2023, também a Ucrânia não se posicionou sobre o não cumprimento por parte dos Estados Unidos, dos países europeus, do acordo da Rússia continuar sancionada. Então, ele é uma figura que não está à altura do cargo de um presidente do país, é claro, ele era um comediante, apresentador de TV, e ele contribuiu para as coisas se deteriorarem a este ponto, né, em que a Rússia tem melhores condições de digitar os termos de um acordo e que os Estados Unidos querem abandonar não somente a sua figura, mas os próprios ucranianos à própria sorte. Fazer uma pressão nos europeus também para ajudarem, mas a gente sabe que eles não vão conseguir promover esses números que a gente já trouxe aqui. Então, o Zelensky é uma figura completamente fora digamos, para usar uma gíria, fora da casinha em relação à soberania do seu país, à defesa de soberania do seu país. Passou por uma situação completamente constrangedora, mas ele não é nenhum inocente. Ele não é inocente. Se a Ucrânia chegou em tais condições agora, ele não estava no governo da Ucrânia, mas numa situação de 2014 para cá, em que muito pouco ele fez para melhorar as coisas, né? E lembrar que durante 8 anos a região do Donbas foi bombardeada e morreram 20 mil civis, né? Então ele não é nenhum inocente, nenhum coitado. Agora, os europeus, bom, eles precisam começar dentro de casa a melhorarem as suas próprias figuras, né? Digamos que os europeus não estão em muitas condições de
colocarem o Volodymyr Zelensky como nenhum santo e nenhuma vítima nem da Rússia e nem dos Estados Unidos. Obrigado, Rose. Muito bem colocado aí, inclusive, lembrando aí o passado comediante aí do Zelensky, apesar de que o Brasil também não pode falar muito, porque se perigar, a gente tem o Gustavo Lima aí pela frente. Passando a palavra para a Rita Coitinho. Eu vou aproveitar, deixa para continuar o raciocínio da outra resposta, né, em relação ao Zelensky. O Zelensky, como a Rose bem colocou, teve todas as chances de dar um destino diferente para essa guerra que, como o Lugo bem colocou na primeira resposta dele, nunca deveria ter acontecido. A Ucrânia poderia ter costurado um acordo no sentido de não entrar na OTAN. Vamos lembrar que o golpe de Estado que aconteceu em 2014, que foi um golpe de Estado orquestrado por forças pró-Europa e pró-OTAN, com a participação televisionada de diplomatas dos Estados Unidos e da Europa, além de espiões e toda aquela galera que costuma se miscuir nos assuntos internos dos países, né, a solto das potências. Lá em 2014, a gente tem a ascensão de uma extrema-direita extremamente perigosa, que faz uso de simbologias nazifascistas, que constitui milícias de perseguição a civis, que incendiou um sindicato, matando as pessoas queimadas dentro em Odessa, que trucidou populações inteiras, né, em regiões de maioria russa, e também populações de ciganos, também foram vítimas, né, de grupos neonazistas que estão... E o Zelensky, quando ele vem, ao invés dele fazer algum tipo de acordo com os setores, vamos dizer, menos radicais do ponto de vista da ligação com o nazifascismo, ele incensa esse pessoal e ele acolhe essas pessoas dentro do Exército Nacional ucraniano. Então, ele faz os movimentos de quem deseja a guerra e, ao mesmo tempo, foi convidado às conversações, teve uma mesa de negociações na Turquia, preferiu dar ouvidos aos europeus e preferiu continuar. Então, o Zelensky, ele é parte dessa tragédia que acometeu o povo ucraniano. Ele vai sair descartado, ele não vai participar, na minha opinião, das negociações. Provavelmente terá um fim trágico, ou então terá que fugir para o exílio, como é o que acontece, em geral, com esses governantes fantoches que o imperialismo usa e depois descarta. Ele sabe disso, então por isso que ele está desesperado, né, e se vitimizando e buscando algum apoio aí dos países europeus. E mais, mesmo que haja paz, mesmo que a guerra acabe, a situação do povo ucraniano não vai melhorar, porque as milícias de extrema-direita, elas estão hoje com muito poder dentro da Ucrânia, com acesso a bens econômicos, acesso a armamentos, muito fortalecidas, porque tiveram todas as oportunidades de participar dentro desse governo que o Zelensky encabeça, inclusive que está vencido e não teve eleições, né? Então, assim, eu acho que a situação da Ucrânia, a deterioração da situação da Ucrânia, ela é, sim, em grande parte, responsabilidade desse governo que está aí, que é um governo fantoche, e que fez o papel, né, de emissário dos interesses da OTAN dos Estados Unidos e será descartado. É o que acontece com esse tipo de governante, geralmente. Obrigado, Rita. Hugo Albuquerque, acabou para o Zelensky, você acha? Ainda não, mas está perto. O Zelensky, ele é uma figura, vamos lá, um intelectual orgânico da direita, não é porque ele estava no showbiz, fazendo comédia romântica como comediante, que ele era menos perigoso. A gente tem uma série de figuras dessas aqui no Brasil, de gente muito espertinha, que está apresentando programa de auditório, que está fazendo filme, que pode se lançar, né? Volta e meia tem alguma celebridade dessa e querendo alguma coisa. Algumas não têm muita noção do que estão fazendo. O Zelensky tem. E o Zelensky ele foi uma criação da ala direita da oligarquia ucraniana, que inventou o Zelensky presidente com um programa de TV onde ele era um simples professor que depois fazia uma jornada para se tornar presidente ucraniano, para combater a corrupção, para desmontar o sistema. E eu acho que a melhor definição do Zelensky político é dele mesmo. Ele falou lá, abre aspas, acho que para o Financial Times, eu sou uma mistura de Macron com Bolsonaro, fecha aspas. É uma ótima autodefinição. Como é que alguém pode se definir tão bem assim?
ele é um populista de extrema-direita liberal. Ele seria um sujeito tipo do Partido Novo aqui no Brasil, sabe? Imagina que o Luciano Huck fosse para o Partido Novo e virasse presidente do Brasil. Isso que o Zelensky é. É claro que no andar... pelo Huck, inclusive. Que o Huck, ele fez um favor, né, para o Putin, porque é o Huck tirar uma foto e é batata. E o Zelensky, ele criou aquele partido de mentira, porque ele usou dos poderes. Quando ele foi eleito, ele teve 30% do voto no primeiro turno. É que ele foi para o segundo turno contra o presidente Petro Poroshenko, que estava tentando a reeleição, estava bastante queimado, porque também, de certa forma, se vendeu aos americanos, arcou com o desgaste do estado de guerra, mas o Poroshenko não deixou a guerra sair das 4 linhas. O Zelensky entra e promove isso, amando lá dos seus patrões do Private Group, que é esse conglomerado que o empregou e que o conduziu à presidência. Só que o Zelensky, ok, no segundo turno ele chega, tem 75% dos votos, faz aquela onda, ele usa os poderes dele para dissolver o parlamento e chamar novas eleições, aí faz uma maioria absoluta. Só que um ano depois, quando teve eleições locais na Ucrânia, ele já não era popular. Ele já elegeu prefeitos meio que igual a todo mundo ali. A votação do servo do povo, esse partido já tinha caído. Quando ele estava um pouquinho depois do meio do mandato, que ele inventa essa guerra, porque também foi um elemento para fortalecer ele politicamente, porque nas pesquisas para a eleição presidencial, ele já não estava em primeiro disparado. Hoje ele está numa situação muito complicada internamente, inclusive por isso que ele pediu desculpa para o Trump 2 vezes e foi muito acertado dentro da Ucrânia, sendo que ele já perdeu boa parte do poder dele lá dentro.